graça e paz. Nosso tema hoje é sem reservas para Deus. A Bíblia traz o registro da história de dois reis de Israel, a saber, Saul e Davi, que apesar de serem ungidos por Deus, eles pecaram. Mas a diferença entre eles é que Saul, quando confrontado pelo profeta Samuel, em vez de se arrepender, ele revelou que tinha muitas reservas para Deus. Davi, ao contrário, quando confrontado pelo profeta Natã, se quebrantou, se arrependeu, demonstrando assim que não tinha reservas para Deus. Se não, vejamos, o livro de 1 Samuel, capítulo 15, conta que Saul estava em guerra contra os amalequitas e que recebera instruções objetivas de Deus. A destruição teria que ser total e ele não poderia lançar mão dos despojos. Mas Saul, que tinha reservas para Deus, obedeceu parcialmente, porque poupou o rei e o despojo de guerra por interesses pessoais. Quando confrontado pelo profeta Samuel, ele começa a revelar seu caráter. Primeiro, ele mente. O profeta pergunta: você fez o que o Senhor mandou, o que o Senhor ordenou? Ele respondeu: sim, claro que fiz. Mas o profeta perguntou: mas o que é esse mugido de vacas que eu ouço? A partir daí, ele começa a racionalizar o seu pecado. Alguém já disse que racionalizar o pecado é cobrir com o desodorante das desculpas o mau cheiro do pecado. Ele diz que fez o que fez pela pressão do povo e mais, que os animais poupados era para sacrificar ao Senhor. Olha, ele ficou coberto de espiritualidade. Mas o profeta diz: olha, para Deus o mais importante que seu culto é o seu coração sem reservas para Ele, é a sua integridade, ou seja, obedecer é melhor do que sacrificar. O Senhor não tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios do que em que se obedeça a sua palavra. Por isso, no verso 11 está dito que o Senhor lamentou ter constituído Saul como rei. A atitude de Saul, meus queridos, bem revela aqueles momentos em que Deus está querendo melhorar nossa têmpera, endireitar nossa vereda, nosso caráter, mas não consegue, porque em determinadas áreas nós temos reservas para Ele. Por isso relativizamos a palavra em vez de obedecer, racionalizamos nosso pecado em vez de nos arrepender, e pelo que vimos, a obediência parcial não resolveu a vida de Saul, porque não resolve a nossa vida. A fé cristã, irmãos, pressupõe senhorio de Jesus na vida, uma rendição completa ao Espírito Santo, uma obediência total a Deus em todas as áreas da vida. E aqui não estamos falando de perfeição absoluta, o que é impossível a seres humanos como nós, mas de corações dispostos a se arrepender e mudar de direção. Saul não se deixou tratar por Deus porque tinha reservas para ele no coração. Vamos a Davi. Segundo Samuel 11, lemos a triste história em que Davi ficou ocioso no palácio, quando deveria estar na guerra, e como diz o ditado, cabeça vazia é oficina do diabo. Na sacada do palácio ele cobiçou Batseba, a mulher de Urias, cometeu adultério com ela e a engravidou. E para tentar cobrir o seu pecado, ele tentou trazer Urias do campo de batalha para que pensassem que o filho era dele. Como Urias não quis ir para casa de maneira nenhuma, com seus inimigos morrendo no campo de batalha, Davi deu ordem para que ele fosse colocado na frente da batalha, para que fosse morto, tal qual aconteceu. O profeta Natã vem,
confronta Davi com uma parábola. Ele diz: olha, um homem rico com muitas ovelhas toma a ovelha de um homem pobre que só tinha uma e que era tratada como um membro da família e faz isso para dar de comer ao hóspede. À medida em que Davi ouve aquela história tão injusta, ele vai ficando furioso e ele sentencia: esse homem deve morrer, mas não antes de restituir 4 vezes mais o que roubou. Então Natan arremata e diz: olha, esse homem rico é você. O que você fez no oculto, Deus fará perante Israel, seu pecado será exposto. Mas Davi, irmãos, diferente de Saul, se arrependeu, homologou, deu razão a Deus, admitindo a Natan que de fato pecara contra Deus. Por isso é que quando você lê os Salmos 32, Salmo 38 e 51, você vê um homem profundamente arrependido, confessando seu pecado, anelando por restauração, clamando pela misericórdia de Deus. E um homem que descobre que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará, escreve ele no Salmo 51, verso 17. Tudo porque, apesar de pecador, Davi se deixou tratar por Deus, porque não tinha reservas para Deus. Os irmãos percebem a diferença entre um pecador contumaz e impenitente, que não se deixa tratar por Deus porque tem reservas para ele, e um pecador quebrantado, arrependido, e que quando confrontado abre o seu coração, se arrepende, dá razão a Deus. E sabe qual foi a consequência dessas atitudes? Saul teve seu reino rasgado e entregue a Davi, que admitiu o seu pecado e foi restaurado por Deus. É o que diz Tiago capítulo 4, de 6 a 10. Deus resiste aos soberbos que têm reservas para ele, mas dá graça aos humildes que se deixam tratar por ele. Então você fica diante de uma decisão: resistir ou se quebrantar, e você vai ter que fazer uma escolha. Se você, como Saul, não tem se deixado tratar por Deus em alguma área da sua vida, e nessa área você não tem reconhecido a soberania de Deus, o senhorio de Jesus, a autoridade da palavra e do Espírito Santo que você habita, se Deus tem resistido você em razão da sua soberba, da sua rebelião, da sua obstinação de vontade, hoje Ele está convidando você para ser como Davi, para se deixar tratar por Ele, para apresentar a Ele hoje um coração contrito e quebrantado, para dizer: Deus é verdade, eu tenho agasalhado esse pecado no meu coração, ele tem sido recorrente em minha vida, eu tenho entristecido o seu espírito, eu tenho dado lugar ao diabo, mas hoje eu quero escancarar a porta desse compartimento até agora fechado e permitir que a tua luz de glória entre e dissipe toda a treva. Eu quero reconhecer o meu pecado, eu quero confessar o meu pecado, eu quero clamar pelo teu perdão, pela tua misericórdia, pela tua restauração, em nome de Jesus. Seja assim, e que Deus abençoe sua vida, sua família, seu dia, o restante da semana, em nome de Jesus, de maneira que você caminhe com seu coração sempre quebrantado, carregando nele o temor do Senhor, em nome de Jesus.